E aí galera, aqui quem fala é o Manuel do canal Tem 13 para mais um vídeo com vocês. Hoje a gente tá aqui para mais um Analisando do canal. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Então solta a vinheta! Então, né, galera, hoje a gente tá aqui para falar sobre Street Fighter 2. Suas origens, como ele foi criado. Então vamos nessa. Vamos começar pelo por trás das câmeras, né? Street Fighter 1 foi lançado em 1987 para fliperamas pela Capcom. Para quem não sabe, a Capcom foi a lançadora de Mega Man, Mega Man X, entre essas sagas aí, Resident Evil, entre outros. Só que vocês sabiam que Street Fighter 2 era para ser um beating up? Sim, um beating up. Para quem não sabe, o beating up é tipo um jogo, o que aqui no Brasil ficou nomeado como briga de rua, que é aquele jogo tipo Cadillac, Final Fight, que mais tem de beating up? Eu não tô muito lembrado. O Streets of Rage. E pra quem não sabe que jogo era pra ser Street Fighter 2, era pra ser Final Fight. Então Final Fight virou Final Fight por causa que a Capcom pensou assim, isso daí tá muito diferente do que a gente pensava. Então trocaram os sprites do Ryu, do pessoal lá, para os sprites do pessoal de Final Fight, que a gente vê normalmente. E que mudava completamente o drama de Street Fighter, né? E então Street Fighter 2, que é a continuação, foi lançado em 1991 pela Capcom, que continuou tendo os direitos do jogo e fazendo continuações, mas diferente do 1, foi lançado para fliperama, mas diferente do 1, né, que só foi lançado para fliperama, lançado para fliperama, Super Nintendo e Mega Drive, que eram os videogames mais populares da época e que deu muito problema para lançar, para quem não sabe, porque a Nintendo tava naquela fase assim, lançou pra mim, só vai lançar pra mim, você não vai lançar pra outra marca não. E a Capcom tava maluca, porque ela já tinha lançado Mega Man X pra Super Nintendo, mas só que não lançou pra Mega Drive. Então a SEGA ficou assim, eu acho que eu não posso fazer parceria com a Capcom. Até vem Street Fighter 2, que simplesmente deu tipo um tempinho pra essa guerra dos videogames. Por quê? A Capcom, ela lançou para fliperamas, o que é literalmente dinheiro vivo. Para quem não sabe, por causa que você já colocava o ticket, ia para pro próprio arcade, mas dentro do arcade já ia para a empresa que estava distribuindo o arcade, que era a Capcom. Só que a Capcom tinha que ver assim com a Nintendo e pro Mega Drive, que eram os únicos meios de ela portar para videogames de mesa. Então ela falou assim, vamos dar uma maneirada, eu lanço pra você e fica de boa.
Ok, a partir daí a Capcom começou a lançar mais jogos para Mega Drive, e a partir daí o Super Nintendo, a Nintendo começou a fazer mais amizade, entre aspas, com a Capcom. Tanto que não é muito difícil você ver a Nintendo e a Sega agora fazendo jogos juntos. Foi mais ou menos por aí que começou esse negócio de parar com rivalidade. Não parou por causa que cada um queria aquela parte. Eu quero a minha parte aqui, você fica na sua. Pronto. Isso nunca parou em meados dos anos 90 até mais ou menos os 2000, que a Sega começou a parar mesmo de produzir videogame. Então isso nunca parou. Depois de algum tempo, como o Street Fighter 2 foi começando a ficar... foi lançando mais versões, começaram a ser lançadas para videogames mais recentes, como Xbox One, o Xbox 360 também ganhou uma versão, o PlayStation 4, o PlayStation 3, que também ganhou uma versão, entre vários outros que também ganharam versões do Street Fighter 2, por conta dele ter ganhado novas versões e também alguns crossovers, que Street Fighter 2 que começou a franquia mesmo, pra quem não sabe. A jogabilidade do 1 era de... Agora vamos para a jogabilidade. A jogabilidade do 1, diferente do 2, é que o 1 ele era usado 2 botões. Sim, 2 botões. Igual na verdade, sim, os beating ups da época. Só que, diferente dos beating ups, que um era tipo e o outro era para ataque, e se você juntasse os dois você dava o especial, aqui você tinha 2 para fazer ataque. Sim. Se você parar pra pensar, você tinha mais ou menos 3, só que sem você contar o analógico que era pra funcionar, né? Mas ele tinha 2 botões. Por quê? Porque a Capcom queria fazer um estilo diferente de jogar. Qual era esse estilo? Quanto mais forte você batia ou dava um soco, não sei, às vezes você vê imagens do pessoal jogando Street Fighter 1 dando socos, né, nesses botões, aí eles faziam assim, ó, pá, aí começava a dar ataque. E com base na força do soco, você conseguia ter um especial, um ataque normal ou um ataque mais forte. Então você tinha um botão de chute e soco, e o quanto mais forte você desce, mais fácil vai ser de você arrancar mais vida, assim. Aí era assim. E o 1, pra quem não sabe, teve também os 6 botões, que começou a popularizar nesse ramo de jogos de luta. Porque os 6 botões, você podia ter várias combinações de ataque. E isso é o que fez o 2 ficar famoso. Só que o 1 só teve o de 6 botões no final da sua era. Por quê? O 1, ele já não estava fazendo tanto sucesso. E a Capcom queria inovar e tal. Então fez o... e aí ela ia fazer o Final Fight, né? Só que não deu certo. Aí ela fez o Street Fighter 2. E fez com 6 botões. Por quê? Se ela fizesse só com 2, ia ficar meio ruim. Aí ela colocou mais botões. Ela colocou 6 botões pra ajudar todo mundo. Então, tipo assim, eu quero fazer tal especial ou coisa do tipo. 6 botões era a melhor parte pra fazer isso. Porque se você... E também tinha pouca gente pra programar essas máquinas de 2 botões. Essas máquinas tinham que ser programadas especificamente para tal. E elas ficavam muito, muito caras. A Capcom pagava um dinheirão muito grande nelas, por causa delas terem que usar mais, tipo assim, processadores. Ela tinha que usar, imagina, você tem que usar sensores, processadores, telas, um tanto de coisa.
para você conseguir fazer só uma máquina, um arcade, para você distribuir para várias empresas. Então, tipo, não eram poucas empresas que queriam arcades, por causa que era dinheiro vivo. Então qualquer pessoa que você imaginasse ia querer um fliperama sequer de algum jogo diferente. E tanto que alguns jogos eletrônicos estavam começando a fazer mais sucesso. E aí ela pensou, vamos parar com isso. Ela fez o controle de 6 botões. Só que como o Street Fighter 1 já estava meio caído por causa do preço e tal, ela pensou assim, não, melhor não, vamos fazer uma sequência para ajudar. E como os beating ups estavam fazendo sucesso na época, ela queria fazer um beating up. Só que, como eu disse, por ser muito diferente do que ela estava esperando, ela fez o Street Fighter 2. E com os 6 botões, como a gente vê, muito top, que ajudou muito a fazer sucesso. Sério, o próprio controle ajudou o jogo a fazer sucesso, olha que legal. E ele é 6 botões, um para ataque forte, um para ataque menor, defesa, agarrão. E dependendo do combo que você fizer, você vai fazer um especial ou coisa do tipo. Essa é a jogabilidade de Street Fighter. Agora vamos falar das observações. Street Fighter 2 teve uma série lançada também em 1991 junto com o jogo, já que o Street Fighter 1 também teve uma série, se eu não me engano. E o Street Fighter 2 também em 1991 teve uma série. E um filme em 1994, que o filme não fez tanto sucesso, mas a série fez mais sucesso, tanto aqui no Brasil, tanto no Ocidente. Que aqui no Brasil passava junto com alguns outros desenhos, tipo Mortal Kombat, que também tinha uma série animada, e fazia mais sucesso também aqui no Brasil e lá no Ocidente. Ambos fizeram muito sucesso por causa do fliperama e do jogo. E tava sendo meio novidade fazer, tipo, série, anime, tal de jogo. Também teve um anime, só que eu acho que o anime só foi para Street Fighter Alpha, que não é bem uma continuação. Segunda observação, ele teve mais de uma versão, em vez de vir simplesmente o 3. Antes de vir o 3, teve várias outras versões. Algumas feitas para novas gerações, algumas até feitas para novas gerações, né, como eu falei. Elas são Street Fighter 2 The World Warrior, de 1991, que foi a segunda versão. A terceira versão foi Street Fighter 2 Champion Edition, de 1992. Street Fighter 2 Hyper Fighting, de 1992 também. Super Street Fighter 2 The New Challengers, de 1995. Super Street Fighter 2 Turbo, de 1994. Por causa que eles lançaram em 1994, eu pulei, que aí ficou meio estranho, mas por causa que o The New Challengers era para ser lançado também em 1994. Só que meio que deu uma travadinha na Capcom, eles lançaram o Turbo, já que eles estavam vendo que o Turbo tem uma história, a versão Turbo, que era o quê? A Capcom, ela viu assim, nossa, alguns fliperamas são um pouquinho mais rápidos, porque antigamente a pirataria era meio assim. E tem algumas cores diferentes nos meus personagens. Isso era muito feito aqui no Brasil, onde eles pirateavam as coisas para sair mais barato. E assim você via, tipo assim, uns Blanca Rosa, uns Gaio de jeito diferente, o Street Fighter soltando Hadouken em vermelho, uns 3 ou 4 Ken, que são vários personagens, só que é um só. Mas o que acontece? A Capcom viu e falou assim, por que não fazemos uma versão de Street Fighter 2 com base nisso? Aí veio o Super Street Fighter 2 Turbo, que foi lançado em 1994, e o The New Challengers veio depois, em 1995, mas era para ele vir antes do Turbo. Mas só que a Capcom deu aquela embaralhada
e como as equipes não conversavam muito, né? Aí veio o Turbo primeiro. Em 2003 teve o teve o Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition. Em 2008 teve o Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, lançado para Xbox 360. Eu sei por causa que eu tenho um. A Anniversary Edition provavelmente foi lançado para PS2, tá bom? Eu não sei muito do Anniversary Edition por causa que o Anniversary Edition tem pouca coisa sobre ele. Você não vê tanta coisa assim, expansão ou coisa do tipo, não. Eles são meio que esquecidos. Tirando as versões mais antigas, eles são meio que esquecidos por causa que muita gente não sabe sobre a existência dele. E o Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger de 2017. Ele foi lançado, como eu disse, ele foi lançado para novos consoles. E a terceira foi que Street Fighter 2 quase foi um beating up, porque a Capcom viu alguns beating ups da época, né, que eram Double Dragon 2, Double Dragon 4. Nossa, Double Dragon, vou falar nisso, nessa época tinha várias versões, por causa que o Nintendinho já estava fazendo sucesso nessa época. E a Sega estava começando a criar o Mega Drive, então era naquela hora que o Nintendinho tava na loucura, meu amigo, tava só lançando o jogo. Aí vinha uns 30 Double Dragon naqueles cartuchos piratas, sabe? Deixa eu só arrumar a câmera aqui, desculpa, gente, por causa que... Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera aqui pra vocês. E aí a Capcom pensava assim, nossa, vamos... A Capcom não, né? A Nintendo falava assim, nossa, vamos lançar jogo, por causa que se a Sega lançar alguma coisa inovadora, vai dar ruim pra gente. E não é que lançou. Aí veio o Mega Drive. Nossa, vou arrumar essa câmera aqui. Beleza. Beleza. Essa câmera. Mas aí a Sega lançou o Mega Drive, aí veio a era dos 16 bits, piru, pororô, revolução nos videogames. Aí começou essa coisa. Mas aí a Capcom, vendo esse tanto de beating up, falou assim, já que o Street Fighter 1 não fez tanto sucesso, vamos fazer Street Fighter 2 sem um beating up. Só que como ela já tinha aquele mecânica de 6 botões, e ela viu que não estava muito parecido assim com o que a gente vê em Street Fighter, ela falou assim, não, melhor não, vamos trocar os sprites de alguns personagens pra gente fazer um jogo novo aí. Aí veio o Final Fight, que pra quem não sabe, é por isso que aqui no Brasil chama briga de rua, por causa que Street Fighter era pra ser um beating up. E muita gente via isso nas revistas. Aí o pessoal começou a pensar, né? Ah, Street Fighter é briga de rua, então beating up vai ser briga de rua. Então eles faziam assim, tipo, aqui no Brasil não era beating up, 2D plataforma, coisa do tipo, aqui não. Aqui era ação, aventura, luta, assim, não tinha tanta assim, expansão pra nome de coisa de jogo, era aventura, luta, ação, não, era tipo assim mesmo. Então eles colocaram Street Fighter como briga de rua. Aí que veio o nome briga de rua para jogos beating up aqui no Brasil. Vamos pro próximo? Em um anime mais novo, quarta observação na verdade, em um anime mais novo Street Fighter 2 foi mencionado. Quero dizer, não foi mencionado, simplesmente faz parte da lore do anime. Toda ela se resume em Street Fighter 2. Como é que chama? Spoiler. O nome do anime é High Score Girl e ele é muito bom. Ele se passa nos anos 90 no Japão e ele fala sobre jogos e adolescentes que gostam de jogar e tal. É muito top e eu recomendo para quem quer ver. Agora vamos para a história de Street Fighter. Street Fighter 2 tem como uma história principal ali um torneio onde que o jogador onde que o
personagem que você escolhe vai passando entre vários países para ir lutando com vários lutadores até ir para um chefe final, onde dependendo do jogo vai ser o Bison ou o Akuma. O Akuma eu não consegui muito bem por causa que tem vários sites que falam que é o Akuma, tem vários sites que falam que é o Bison. Eu joguei uma versão que era as primeiras versões. Eu não consegui jogar todas por causa que é meio dificinho o jogo e também achar todas as versões é muito difícil. E a versão que eu joguei foi uma das primeiras versões. Eu acho que eu joguei o The World Warrior e o Turbo, por causa que não deu pra jogar tanto. Eu não joguei no Super Nintendo, mesmo já tendo o Super Nintendo aqui em casa, porque a fita com chip, spoiler, não deu certo. E eu queria que ela desse certo, mas não deu certo, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer. Se eu vou ir começando a comprar fita original ou coisa do tipo. E também eu tenho que colocar um conversor ali. Mas eu joguei ele por emulador, então sim, eu acho que conta, né? Como eu jogo a maioria dos jogos com emulador. Então eu joguei e achei muito bom. E eu tive o Bison. Eu não sei se no Turbo, no 2, que eu joguei até metade. Por causa que eu já tinha contado o The World Warrior, eu falei assim, não vou jogar o Turbo na metade pra ver se mudar alguma coisa. Mudou. Mudar alguns sprites de personagem, já que o Turbo era, como eu disse, aquela segunda versão que a Capcom fez de Turbo. E eu vou falar uma coisa, o Turbo é bem mais difícil. Sério. O Turbo, os personagens tá no rapidão. Você começa a dar um ataque, os caras tá uns 3 combos de uma vez, não sei, você não consegue nem com dificuldade. Não dá pra fazer uma dificuldade mínima, não, cara? Verdade, né? Porque eu não tinha como fazer essa dificuldade. Esqueci, desculpa, gente. Mas, tanto que muito jogo era difícil, tanto que hoje em dia até retro gamers acham jogos mais fáceis hoje em dia, mesmo estando na dificuldade máxima. Tirando Dark Souls, né? Dark Souls sempre foi difícil, sempre será difícil. Sempre será difícil, né? Bem difícil, Dark Souls não é difícil. Mas, tirando isso, os Street Fighter The World Warrior não é tão difícil assim. É um mediano, pra quem joga jogo de luta já vai estar acostumado. É meio que um mediano. O Street Fighter 2 Turbo, a versão Turbo dele, é bem mais difícil. Vou falar a verdade, é bem mais difícil. Eu joguei o Turbo porque eu tava querendo ver se mudava alguma coisa. Então eu joguei lá pra ver se mudava alguma coisa, ou tipo, se faz diferença do Turbo pro Street Fighter 2 normal. Faz diferença, faz muita diferença, mas é meio difícil de, tipo assim, fazer tanta diferença de um jogo pro outro. Então eu não vi muito esse negócio de chefe final. Eu pesquisei, mas só que o pessoal, eles centralizam em um jogo, então não dá pra falar se em tal versão é o Akuma e se em outra versão é o Bison, depende da versão que você joga. Então é bem difícil. Se eu fosse parar pra pesquisar mesmo como eu pesquisei, eu achei mais como o Bison, aquele vermelhão, grandão, portão, e que hoje nos Street Fighters mais novo tá vermelhão e tal, tá mais idosinho. Então, eu achei o Bison, mas depende muito da versão que você joga, provavelmente. E o Street Fighter 2 tem essa história assim bem, não tão complexa, mas longa. Não tão longa também por causa que era um jogo de arcade. E vou falar a verdade, eu joguei a versão de Super Nintendo dele e a versão de arcade. A de Super Nintendo eu achei um pouquinho, entre aspas, mais longas as batalhas. Eu não sei se vocês perceberam a diferença, se vocês já jogaram no Super Nintendo ou no Fliperama, mas naqueles segundos que contam lá em cima, que não tem como ser infinito em qualquer jogo de luta antigo, tem versões que é infinita, mas é aqueles fangames, então não é infinito.
os segundos passam bem mais devagar que os segundos de fliperama. Isso não é tão perceptível, mas eu percebi. Eu não sei se é coisa minha, mas eu percebi e eu acho que isso é por conta de jogos antigos para fliperama ser para pegar a ficha, e jogos mais de Super Nintendo, jogos de mesa, serem simplesmente para você não passar raiva e fluir do jogo mesmo. Então eu acho que para quem quer jogar mesmo, joga a versão do Super Nintendo. Mesmo você não tendo aquele negócio de ficha e tal, é bom. Agora vamos para a minha nota. Antes de falar a minha nota, eu queria falar umas coisas. Vocês estão vendo que eu tô sem óculos? Vocês estão vendo que eu tô sem bandana? Então, isso acontece porque a bandana tá dando caspa no cabelo. E o óculos, infelizmente, quebrou. Eu não vou contar a história em detalhes, mas o óculos quebrou. Eu tô fazendo um novo. E por isso que não tá tendo tanto vídeo no canal. Me desculpem, gente. Os vídeos do canal são um segundo plano para mim, já que eu ainda estudo e agora estou trabalhando. Então o óculos, ele meio que me dava um foco assim para falar, vou jogar e fazer um vídeo pro canal. Infelizmente eu tô sem. Mas sem ser isso, o resto aqui tá de boa. E também a gente mudou um pouquinho de cenário aqui. Eu vou mostrar em um shorts do YouTube. Vou ver se eu mostro o cenário e mostro como é que tá atrás. E também comenta aqui nos comentários se vocês querem que eu mude o cenário aqui. Por causa que eu tenho dois cenários. Eu tenho esse daqui e o daqui da frente. O daqui da frente fica, tipo assim, eu fico de trás pro PC. É igual quando eu tô jogando. Eu não sei se vocês perceberam no vídeo que eu fiz com o Caio, que foi o primeiro vídeo que eu fiz no computador, pra falar a verdade. A câmera, a webcam, pega aqui atrás e não pega o computador. Mas se vocês quiserem eu pegando o computador, que eu ligo o computador, coloque aqui numa televisão que eu vou mostrar aqui os vídeos, é só comentar aqui nos comentários: Manuel, muda o cenário aí, tá? Tá legal, mas não tô gostando tanto, coisa do tipo. Aí você faz uma votação. Quem aí pedir mais o cenário de trás, o cenário normal, o cenário daqui, vai e fala aí. Eu fiz uma votação no primeiro analisando, mas como não deu tanta coisa assim, eu continuei com esse cenário aqui, que é a minha parede aqui do meu quarto. Parece que a sopa aqui que é de coroinha, tá, parece, mas isso a gente não liga. Minha blusa também, ó, tá meio caída, mas a gente não... Mas aparece meus posters que eu quero colocar mais, o Mind Online não tem pause, e um desenho que fizeram pra mim. Não é fácil, é uma amiga minha que fez. E é meio assim, né? Vai indo fluir no canal e a gente vai continuando com o que der pra fazer. Que mais que eu tenho pra falar? Eu acho que é só isso mesmo. E dá minha nota para o jogo, que é o que vocês estão esperando. E soem os tambores. Minha nota é 10 de 10. Street Fighter marcou minha infância. Eu gosto muito de Street Fighter 2 pelas cores. Já joguei no fliperama. E cara, a trilha sonora de Street Fighter 2 é aquela trilha sonora top. Então, pra quem quer jogar um jogo mais levinho ali, que não seja tão tenso ou coisa do tipo, pega um Street Fighter 2 que você vai jogar bem. E também se você quer aquele um jogaço pra jogar com seu amigo, Street Fighter 2, que você vai ir muito bem. Muito obrigado, galera, por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.